Crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Essa semana vai ser nossa última semana de conteúdo. Semana que vem já é as revisões, depois as atividades avaliativas. Os livrinhos, esses livrinhos aqui, que é de fazer os trabalhos, que eu expliquei tudo na sexta-feira, vocês vão pegar lá na escola, tá bom? Então, quem ainda não pegou, pega lá na escola. Hoje eu vou explicar para vocês um daqui de português. Cada dia eu vou te explicar um de português. Aí, de acordo com a explicação, já é bom você já ir fazendo para não ficar atrasado, tá bom? Então, hoje a gente vai ter português, matemática e história. Então, peguem aí os 3 livros. Em português, nós vamos ver os tempos verbais, página 267. Vai ser só essa página hoje, tá bom? Então, abre aí, 267. Vamos responder juntos, tá bom? Eu já deixei preparado o lápis e a borracha para ir responder. Qualquer coisa, se for muito rápido, vai pausando o vídeo, tá? Leia as frases. Mariana estudou muito, mesmo durante as férias. Viajaremos nas próximas férias. Cientistas pesquisaram a respeito de um novo vírus. Letra A. Escreva os verbos do texto. Então, aí dessas frases, vocês irão escrever os verbos. Da primeira frase, nós temos estudou. Da segunda frase, nós temos viajaremos. E da última frase, nós temos pesquisaram. Então, esses são os verbos que estão nas frases. Estudou, viajaremos e pesquisam. Letra B. As situações trazidas nas frases acontecem no mesmo tempo, então tudo está. Porque quando a gente fala de tempo verbal, a gente tem presente, passado e futuro. Então, todas elas estão ou no presente, ou no passado, ou no futuro. E não, elas estão em tempos diferentes. Tem frase no presente, tem frase no passado e tem frase no futuro. Letra C. Qual frase parece ser falada no momento em que a situação relata acontecer? Então, qual dessas 3 frases é o presente? Então, a frase que está no presente é: cientistas pesquisam a respeito de um novo vírus. Então, o verbo pesquisam está em tempo presente. Letra D. Em qual das frases o que foi falado parece já ter acontecido? Então, algo que está no passado. Mariana estudou muito, mesmo durante as férias. Então, o verbo estudou está no passado. Letra E. Qual das frases refere-se a algo que ainda vai acontecer? No caso, que está no futuro. Viajaremos nas próximas férias. Viajaremos é um verbo que está no futuro. Letra F. O que fez você deduzir o tempo? Passado, presente ou futuro? Em que aquilo que é falado acontece. Então, aí a gente tem a conjugação do verbo, mostra quando o que está sendo falado acontece. Então, pesquisam, agora, estudou, passado, e viajaremos, futuro. Então, quando a gente conjuga o verbo, ele vai mostrar em que tempo está acontecendo. Matemática. Vamos para a matemática agora. Estatística, página 275 e 276. Bem pequenininha essa de matemática hoje. Estatística é a parte da matemática que trata uma informação, coleta dados, organiza-os e apresenta em representações numéricas ou gráficas, como gráficos ou tabelas. Então, quando eu pesquiso alguma coisa e eu vou colocar aquelas informações ou em tabelas ou em gráfico. O gráfico a gente já viu como que é feito os gráficos. Aí a gente vai ver sobre as tabelas. Aí na página 275 tem esse texto.
Brasil reduz desmatamento na Amazônia. O que vocês irão fazer? Ler esse texto e responder a questão número 1 e número 2. A número 1 vocês vão colocar em tabela e a número 2 vão pintar o gráfico. Então, pausa o vídeo e faz aí, tá? Prontinho. O nosso país já viveu dias piores com o desmatamento. Os anos 2000 vieram a maior quantidade da primeira década, com uma área em torno de 27 mil quilômetros quadrados. A partir daí, o país viveu anos de redução, com a área desmatada chegando a 6 mil metros quadrados em 2010 e a 5 mil metros quadrados em 2015. Aí a número 1. As informações da notícia sobre o desmatamento na Amazônia pode ser representado na forma de uma tabela. Vamos completá-la. Então, eu tenho os anos e a área desmatada em metro quadrado. Então, olhando lá, vocês irão completar os números. Então, em 2000, 27 mil metros quadrados. Em 2010, 6 mil metros quadrados. Em 2015, 5 mil metros quadrados. E na questão número 2, vocês iam completar, pintar o gráfico. Gráficos e tabelas servem para apresentar dados de modo mais simples e dinâmicos. Então, com a tabela e o gráfico, fica mais fácil da gente compreender alguma coisa. Então, aí vocês irão pintar a quantidade de 2015, de 2010 e de 2000. Então, pintariam somente essas três. 5 mil em 2015, 6 mil em 2010 e 27 mil em 2000. Viu? Foi rapidinho. Agora vamos para a história. A evolução dos meios de transporte, página 179. Viram? A tia Paula fez um resumo bem pequenininho, só o comecinho do texto, só que vocês têm que ler todo o texto para vocês poderem responder, tá bom? Antes de inventar os meios de transporte, as pessoas usavam os pés para se locomover, depois os animais. Depois de algum tempo foi criada a roda. As primeiras eram de madeira. Os barcos e canoa eram esculpidos com fogo. É igual falei no texto, eles cavavam a madeira com fogo e iam esculpindo. Aí tem a evolução dos meios de transporte, tem falando sobre o trem. Lá na página 182, tem também falando sobre o primeiro automóvel, que é este daqui. Então, vocês também têm que ler esse texto, todos eles, para poder responder, tá bom? Tem as imagens, 2 meios de transporte, bicicleta, barco, moto, carro. Então, leiam o texto inteiro e respondam a atividade, tá bom? Vamos lá para a correção. Questão número 1. De acordo com o texto estudado, que mudança você percebe entre o primeiro carro e os atuais? Então, de acordo com esse primeiro carro aqui, qual foi a mudança que aconteceu? O que aconteceu aí para ter essa mudança? Que foi a tecnologia. Então, as mudanças tecnológicas ocorridas. Então, com a tecnologia a cada dia, os automóveis foram mudando e ainda hoje estão sendo mudados. Na questão número 2, era para vocês lerem o texto para poder responder. Quantos tipos de aviões existem? Letra A. Por que você acha que o homem criou esse tipo diferente de avião? Resposta pessoal. Mas aí está relacionado a porquê dessa invenção, né? Para que ela serve? Então, a invenção do avião e ele foi sendo melhorado para as necessidades humanas. Então, para viagem, para negócio, para carregar mercadoria, porque antigamente era somente em navios. Letra B, também resposta pessoal. Onde fica o aeroporto mais próximo da sua casa e como ele chama. Então, aqui em Goiânia a gente tem um aeroporto que é um Santa Genoveva. Letra C,
Marcelo mora em São Paulo e vai viajar para Minas Gerais. Que tipo de voo ele usa? Então, ele vai usar um voo regional, que é dentro de um país só, assim como tem os voos internacionais e os voos comerciais. Questão número 3. Baseado no texto, responda. Então, vocês deveriam ler o texto para poder responder. Esse texto ele fala dos bondes, os bondinhos, que hoje em dia ainda existe em pouca quantidade, não como era usado antigamente, né? Porque teve táxi, Uber, ônibus, então eles foram deixando de existir, mas lá no Rio de Janeiro ainda tem. Questão da letra A. O bonde é o meio de transporte atual? Justifique sua resposta. Então aí, ele é atual ou ele é antigo? Por que ele é atual ou por que ele é antigo? Respondam aí. Letra B. Você acha o nome de algumas regiões onde ainda se utiliza o bondes? Qual? Também é resposta pessoal, mas como eu falei, no Rio de Janeiro ainda tem, viu? Então pode colocar aí Rio de Janeiro. Letra C. Qual era a utilidade do bonde de distinção? Então, como fala lá no texto, ele era usado para casamentos e batizados. Então, para isso que ele era utilizado. Questão número 4, vocês irão completar as frases com Idade Média, carroça, navio e avião. Então, letra A, o avião começou a circular no século XX, levando as pessoas de Londres a Paris. Letra B, na Idade Média, era comum que as pessoas andassem a cavalo. Letra C, com o navio a vapor, aconteceu uma reviravolta no transporte marítimo. E letra D, a carroça era um meio de transporte muito utilizado no campo para transportar frutas e verduras. Então, letra A, avião. Letra B, Idade Média. Letra C, navio. E letra D, carroça. Questão número 5. Imagine que as suas férias estão chegando. Na verdade, está quase, né? E você já vai viajar para outro estado no Brasil. Qual meio de transporte você pode usar? Resposta pessoal, mas você pode usar tanto ônibus, como carro, como avião. Questão número 6. Cite 2 meios de transporte que você poderia usar se fosse passar as férias em algum país da África ou da Ásia. Também resposta pessoal. Qual o meio de transporte que você iria usar para ir nesses 2 países? Questão número 7, eu tenho aí 2 imagens, eu não coloquei a número 7, só coloquei aqui a, porque não tinha necessidade. Então aí a gente tem duas imagens de meios de transporte, né? Os transportes podem ser usados de maneira coletiva e individual. Observe as imagens e responda as perguntas a seguir. Então aí eu tenho 2 imagens de um meio de transporte que é coletivo, que é o bonde e o ônibus. Letra A. De acordo com a história do meio de transporte, o que há em comum nas 2 imagens? Resposta pessoal, mas as 2 imagens eram os 2 meios de transporte eram transportes coletivos. Letra B. No lugar onde você mora, ônibus é um transporte acessível e todas as pessoas? Justifique. Então, todas as pessoas têm acesso a andar de ônibus? Sim, né? Então, ali você só tem que ter o cartão para ter acesso à passagem no ônibus. Letra C. Você acha que o transporte coletivo colabora com o processo das pessoas e das cidades? Por quê? Também resposta pessoal. O que você acha? Se colabora ou não? Finalizamos história. Vou explicar agora sobre o primeiro texto do livrinho de português. O primeiro texto aí é O Mistério do Lago. Então, conta a história de uma menina que morava perto de um lago, mas aí vocês têm que ler para descobrir.
Porque se a tia Paula falar, vocês não vão ler o texto. Tem que ler, porque todos esses textos vai valer a nota do trabalho de português. Questão número 1, vocês vão desenhar os lugares mencionados na história. Então, vocês vão desenhar a aldeia, vocês irão desenhar a floresta, o lago e o castelo dos rios. Tia Paula, o que é os rios? Tem que ler o texto para saber, para você ter a imaginação de como seria e desenhar aí, tá bom? Na questão número 2, use sua imaginação e descreva como você acha que era um rio. Então, como que era esse castelo? Que ficava em algum lugar diferente. Então, aí vocês vão escrever como que você acha que ele é. Pode escrever como que você acha que ele é só por fora ou por dentro, tá bom? Fica a sua escolha. Na questão número 3, que é essa daqui das pinturas, vocês irão pintar a ilustração que representa o trecho da história. A única aí é essa daqui, onde ele está dando a tigela para a mulher. E na questão número 4, você irá reescrever a história. Aí fala para contar para os colegas, mas não tem como. Então, você vai reescrever a história da forma que você entendeu, tá bom? Então, da forma que você entendeu, você vai escrever aí. Então, essas aí é a história de hoje. Se você não pegou os livrinhos, pega lá na escola, tá bom? Para poder fazer. E amanhã eu explico essa outra história aqui, que é o caminho das nuvens. Ok? Por hoje foi isso. Até amanhã.